E aqui estamos em mais um episódio do J17 Talks, com convidados especiais novamente. 2 Nascimentos. José Nascimento fazendo a co-ancoragem e Adeildo Nascimento. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui com vocês, 2 grandes figuras no J17 Talks aqui. 2 S. É verdade, 2 S. Tem 2 nascimentos e 2 S. Adeildo, já nos honre, por favor, com a sua apresentação. A gente sabe que você tem uma carreira muito especial no mundo corporativo, de vivências especiais, e que hoje ele traz essa realidade, esse aprendizado para dentro das companhias, gerando, acima de tudo, transformação. Eu sou um profissional de pessoas, né? Me encontrei na carreira com recursos humanos em 1990 e alguma coisa. Fiz toda a carreira executiva e em 2011 eu fundei a Dell Consultoria. No começo era mais Adeildo Nascimento que Dell Consultoria, mas desde 2011 a gente tem trabalhado para desenvolver gestão, liderança e nos últimos 7 anos especificamente, cultura organizacional. Esse é o nosso foco. Sensacional. Traga para nós uma luz, um olhar, né, de consultor, de professor que você é também, a respeito desse tema. No J17 Talks a gente fala que nós gostamos de comunicar, de informar com simplicidade. Explica para todo mundo o que é essa tal de cultura organizacional. Cultura é o sistema operacional das pessoas. Não tem iOS, Android e tal. Cultura é como as pessoas se comportam e o sistema que rege esses comportamentos lá, né? Eu faço sempre um desafio. Cultura, todo mundo fala. Cara, depois da pandemia, especialmente, o desafio eu duvido você ter participado de algum seminário, de algum congresso e que não tivesse alguém falando sobre cultura organizacional. O ponto é que ela virou meio que moita, esconderijo, solução, porque eu falo, cara, é culpa da cultura. Culpa da cultura serve, tipo... Ou tem cultura, ou não super tem cultura. Trunfo, lembra do super trunfo? É culpa da cultura. Ou foi porque a cultura é boa. Então todo mundo tá falando de cultura. Como a gente chamou agora há pouco aqui o professor Rudy Birgman, né? Todo mundo está culpando a geração Z por todos os males e desafios. A cultura é a mesma coisa. A cultura o bom da cultura é que ela pode ser a solução ou ela pode ser o esconderijo da falha. Mas assim, cultura todo mundo começou a falar porque, na nossa perspectiva, a gente que está trabalhando com isso, a cultura virou o grande ativo intangível, né? Então, se você for pegar os valuations das empresas, eles começaram a perder valor naquilo que é tangível, né? E começaram a ter valor no intangível, no branding, no market share e agora também na cultura organizacional. Porque cultura ninguém copia, esse é o ponto. Então, assim, a gente está num mundo de comoditizações. Então, assim, cada vez é mais fácil o acesso à tecnologia. As estratégias de gestão, elas são muito parecidas, né? Tem outro desafio. Se você for ver como que é desenhado um plano estratégico numa empresa, em termos de ritual, ele é o mesmo em grande parte das organizações. Todo mundo lê os mesmos gurus, tem acesso aos mesmos relatórios, insights, a tecnologia cada vez acessível e barata, o dinheiro disponível para bons negócios. Então, tudo isso dá a impressão de comoditização. E a cultura é o diferencial. É como eu pego tudo isso que está disponível e, de acordo com o meu sistema operacional de gente, faço isso render mais do que os outros. Tem um relatório da Bain Company que foi feito, acho que há uns 20 anos atrás, que eles chamam da lacuna entre a estratégia e o desempenho. Essa lacuna de não atingimento de resultado tem tudo a ver com cultura. Então, historicamente, as empresas atingem 63% daquilo que planejaram. Esse estudo diz. Os outros 37% tem a ver com cultura organizacional. Esse é o ponto. Então, se eu invisto pouca coisa que seja na minha cultura, eu saio da mediocridade. Eu entro num viés de maior ganho, maior produtividade, eficiência e o mais importante, sem esquentar a máquina, né? Porque quando você tem uma cultura fraca, você gera muita fricção, muito problema, muita política. E quando a cultura está mais ou menos azeitada, essas coisas funcionam melhor. E nós temos a cultura boa e a cultura ruim. Loyola, nosso técnico aqui, nosso produtor, no intervalo ele fez a pergunta, agora ele teve a resposta, né, sobre cultura. É verdade. E nós temos a cultura boa e a cultura ruim, e elas têm benefícios e malefícios. Claro que nós temos que trabalhar para conter a cultura ruim e trazer e manter uma cultura muito boa.
Se a gente não cuidar da cultura, e eu estou me referindo às lideranças, ela vai acabar como a água encontrando um caminho. Quais são os elementos básicos que uma liderança não pode deixar escapar, ainda que ele não seja expert em cultura e não tenha muito tempo, Adeildo? Legal, Zé. Eu diria que a diferença entre uma cultura boa e uma cultura ruim, na perspectiva de gestão estratégica da cultura, é que a cultura ruim é aquela que não é diagnosticada, controlada e desenvolvida. Ela é orgânica. Uhum. E daí, a cultura orgânica, como você bem disse, ela vai achar o seu jeito como a água e eu não tenho controle absoluto nenhum sobre ela. Então, isso é uma cultura ruim. Porque a cultura é a cultura do dono. Pode ser que você chegue em uma empresa e fale, cara, que cultura péssima é essa aqui. Mas pro dono é aquela que ele quer ter, se está controlada, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, primeiro, você não gerencia o que você não consegue gerenciar o que você não mede, né? Aquela velha história. Então, um dos produtos que a gente mais comercializa hoje é diagnóstico de cultura. Diagnóstico profundo, detalhado, psicologicamente e antropologicamente fundamentado, para dizer para o empresário, ó, a tua cultura é essa aqui, meu. Você gosta ou não gosta dela? Numa boa parte, não gosta porque ele nem sabia que era ela nasceu organicamente, tá lá instalada. E ele falou, pô, não imaginava que era assim. Falei, bom, então agora vamos construir a cultura efetiva. Então, primeira coisa, você tem que diagnosticar a cultura. E essa também é uma crítica que a gente faz. Todo mundo fala de cultura, mas uma boa parte das pessoas que fala da cultura, usa ela para o bem ou para o mal, não tem noção de como diagnosticar e de como desenvolver ela de um ponto de vista metodológico e estratégico, porque tem como. Então, quando você cria elementos estruturais, processuais, simbólicos e de comunicação, você formata uma cultura. E outro ponto, não é de curto prazo. Aí, na maior parte das vezes, a porca torce o rabo. Não é assim. Não, cara, o pessoal liga pra gente, você pode fazer uma palestra pra mudar a cultura? Assim, então, deixa eu te contar. Demora um pouco, eu posso até fazer uma palestra, mas vai ser uma palestra longa, né? E quando você trouxe a analogia com a água, né, que ela vai tomando o seu rumo, quase que eu cortei para dizer o seguinte, tem algumas empresas que têm uma cultura que não é de água, mas que é de esgoto, né? Porque fica lá numa situação, num limbo, abandonado. Literalmente, e fatalmente, né, numa podridão. Essa é a verdade, né? Já que a gente está usando essas analogias. Nós procuramos trazer aqui no J17 Talks informações relevantes para a audiência e nós sabemos que os correspondentes bancários, as empresas do mercado de capitais e está repleta de empresários, está acompanhando aqui. E nós falamos de empreendedorismo, gestão, cultura, pessoas, porque esses são elementos essenciais para o sucesso do seu negócio, não porque nós achamos, é porque nós sabemos, porque isso está pautado em boas práticas. Quando nós falamos de cultura, nós não podemos deixar ela caminhar conforme a direção do vento ou pela gravidade conforme a água faz. Nós temos que plantá-la, regá-la e nutri-la diariamente. Por isso a fala do Adeildo diz, nunca é um serviço a curto prazo. Se eu chegar apenas com uma palestra ou uma campanha de incentivo pontual, eu vou mudar o curso daquela água temporariamente, mas depois que eu for embora, ela vai voltar para o caminho normal. Agora eu pergunto para o Adeildo, existem padrões ou boas práticas em cultura e governança de pessoas que são elementares? Poderia compartilhar com a nossa audiência aqui alguns elementos que a gente nunca pode deixar de falar, sabendo que tudo muda o tempo todo. Então, cultura hoje é diferente do que era 5 anos atrás e é diferente do que será daqui 5 anos. Mas na fotografia de hoje, Adeildo, qual que é o cenário adequado, considerando o etarismo, a multigeração, os Gen Zs? Então, perfeito o teu comentário, Zé, até pelos empresários que estão nos assistindo aqui, né? Bom, primeiro, uma boa cultura suporta o plano estratégico da empresa. Às vezes a gente é chamado para alguns clientes para desenhar a cultura-alvo, e a gente fala, e o plano estratégico? Então, não tem. Fala assim, cara, então melhor a gente não fazer nada agora. Porque achar uma cultura para chamar de sua, sem ela estar ancorada, porque a gente faz ancoragem de cultura. E a ancoragem da cultura, ela primeiro conversa com o plano estratégico. O que você quer com a sua empresa?
A partir do que você quer, tem cultura que pode favorecer ou prejudicar. Então eu vou te ancorar numa cultura que vai favorecer a busca do teu plano estratégico. Esse é o ponto. A outra questão é que o ser humano, ele ainda continua sendo motivado pelas mesmas coisas desde que o mundo é mundo. Então, ter reforço positivo e reforço negativo da cultura para direcionar o comportamento das pessoas. Então, o que mais direciona comportamento? Recompensa e reconhecimento. Então, se eu recompenso e reconheço de acordo com o comportamento que eu quero que as pessoas tenham, eu vou ter uma cultura mais alinhada, ancorada e que busca o plano estratégico. E rituais de recompensa, reconhecimento e também de demissão e de punição pelo fato do comportamento estar desalinhado, né? Porque a cultura é muito mais formatada por aquilo que você tolera em termos de comportamento do que aquilo que você incentiva. Então você tem que trabalhar sempre nos dois lados. Reforços positivos e reforços negativos, né? Mas assim, traduzindo em miúdos, um bom sistema justo de recompensa e reconhecimento e a intolerância a comportamentos desalinhados da cultura. Esse aí vai funcionar. Esse funciona desde a época do Império Romano e vai funcionar na época da IA. Valendo. Vai valer. É verdade, né? E a gente falou sobre isso também lá no Pinga Fogo, né? Adeildo, uma das questões que a gente vê e observa é a confusão entre cultura e clima, tá? E aí um outro ponto, e que a gente tem falado muito, né? Eu falo que eu sou seu super fã. Obrigado. Estive com você lá no Madeira Madeira, te entrevistando, você me recebeu lá. Depois fiz um périplo em todas as suas palestras aí, né? Aonde ele ia, eu ia ali como um discípulo, levantando uma plaquinha, porque as suas palestras são maravilhosas e você está dando uma aula aqui pra gente. Então, a primeira questão, cultura e clima. E a gente tem falado muito sobre o RH estratégico. Onde está esse RH estratégico? Onde que ele mora? E qual é o papel dele nesse momento que nós estamos numa transição muito forte dentro das companhias? Boas perguntas, hein, professor José Nascimento? Primeiro, vamos lá no começo. Essa é uma confusão que se faz entre cultura e clima. E as coisas são praticamente até antagônicas. Eu acho que o clima, ele é um output da cultura. Mas assim, primeiro, o clima tem a ver com sentimento e emoção. E isso cada vez mais está mutável hoje. O mood das pessoas hoje, a gente vê psicologicamente os nossos sentimentos e emoções, eles sofrem variação diária. Você pode chegar de manhã super animado, terminar o dia puto da vida, né? Outra coisa, o clima, ele não é perene, né, nessa lógica. Então, qual que é o clima de uma empresa depois de um layoff? Péssimo, né? E nós, de RH, aqui, o problema é a minha audiência, eu posso criar um certo... A gente está aqui para incomodar, né? Um pouco, de certa forma. Mas fica dos super meus tranquilo. amigos de RH, mas né? O RH está super aberto a essa desacomodação. Então, ao mesmo tempo que a gente tenha cutucado o meu papel, eu fui RH, sou apaixonado pela área também, mas eu falo que o meu papel como educador, como professor e também aqui no podcast, em algumas situações, é provocar. E essa provocação, o RH tem sido sensível a ela, né? E quando eu falo do papel estratégico, os RHs já entenderam que eles são mais do que recrutamento e seleção, do que treinamento e desenvolvimento, e muito mais do que plano de cargos e remuneração. Eles fazem parte do futuro das companhias. Deveria, mas eu acho que não está acontecendo. Assim, agora gostei. Então, nos últimos anos, a gente viu uma deterioração, infelizmente, do papel do RH pela visão da cultura. Provocações que eu faço, e eu sou de RH, eu sou um profissional de recursos humanos. Hoje, quem mais entende de comportamento humano nas organizações é o pessoal de marketing de performance. Porque eles criam todos os gatilhos possíveis para destravar comportamento e até para adestrar comportamento. É verdade. Nós fazemos isso o tempo todo, verdade. né? A gente aprendeu, o pessoal de marketing de performance entende de viés, de cognitivo, de dissonância, de gatilho, de neurociência. Os caras sabem que num ambiente onde você está com mais frio, você vai ter tendência maior a comprar alguma coisa. Cara, sabe? Chegou num nível de adestramento do comportamento humano e nós, como RH, ficamos parados. Outro ponto, o RH estratégico, né? Assim, historicamente, qual é o número de CHROs que viram CEOs? A média global é 3%. Então, assim, a gente ainda não está conectando com a estratégia da empresa.
Hoje, por exemplo, são provocações que eu faço no sentido de evoluir na minha própria área, né? Tem RHs que nos pedem proposta de cultura organizacional e que não conseguem entender a proposta de um projeto de cultura organizacional. Que comparam assim, falam assim, nossa, mas por que você está pedindo 10 vezes mais do que essa outra consultoria que mandou aqui? Porque essa consultoria aqui que mandou para você diz que vai fazer 3 workshops e uma palestra e vai mudar a cultura da sua empresa. Então, assim, ele tá aceitando, ele não consegue discernir o que é um processo desse. Sei bem como funciona. A interlocução com o CEO, com o fundo, com o sócio, você tem que falar da perspectiva de plano estratégico, de visão de futuro. Aí o arcabouço também, né, assim, o estofo teórico e de negócio, ele tem que estar num outro patamar, né? E isso não quer dizer que você, como profissional de RH, vai se transformar no cara do mercado, no estrategista de negócio. Eu falo, essa não é minha praia. Mas se eu não entendo desse mundo, eu não consigo nem fazer parte dele, né? Então eu acho assim que, em linhas gerais, é meio uma situação mercadológica. Nós somos invadidos pelas startups, pelas empresas que começaram, né? Assim, a gente tinha grandes organizações com um nível de sofisticação de gestão muito grande e, de repente, por um lado muito bom, nós temos muitas empresas nascendo todo dia. Essas empresas, startups que nasceram todo dia, o início de trajetória delas demandava um RH que entendesse do básico. Eu preciso que você saiba contratar, que você saiba remunerar, avaliar e demitir as pessoas. O ciclo básico do colaborador. Isso fez com que, num período que a gente viveu agora, a gente tivesse profissionais mais juniorizados de recursos humanos. E, por outro lado, nós tínhamos uma necessidade de negócio por conta de venture capitals, de um monte de dinheiro entrando no mercado, de outros profissionais que tinham que ter uma visão de negócio mais sofisticada. Então, na minha visão, assim, olhando macro, a gente meio que distanciou o RH dessa pegada. É claro que demos um monte de oportunidades para novos profissionais de RH entrar no mercado, mas para fazer o básico, infelizmente, né? Pode gerar alguma crítica aqui, mas... Não gera, e esse não é um assunto novo, não é um assunto recente. Estávamos aqui com o professor Rude, que trabalhou comigo há mais ou menos 10 anos atrás, e começamos há 15 anos atrás um negócio aqui em Curitiba, e nós atendemos clientes em toda a América Latina naquela ocasião, onde nós trabalhávamos em projetos de change management, em gestão da mudança, atuando principalmente sobre a cultura dessas organizações alinhadas a um planejamento estratégico, a uma necessidade que elas possuíam. Eram trabalhos de longo prazo, alguns foram premiados, mas eram poucas as empresas que entendiam que o papel do RH para esse processo de mudança deveria deixar de ser transacional. Perfeito. E passaria a ser consultivo. Não vou nem no estratégico, consultivo. Perfeito. As pessoas podem levar uma empresa ao sucesso mais rapidamente, mais lentamente, ou ao fracasso. E as empresas ainda, eu atendi muitas indústrias automotivas que valorizavam os seus ativos como a logística, os equipamentos e a cadeia de produção, porque todo mundo era engenheiro e ninguém olhava para as pessoas. Basta o cara usar a EPI e os processos estão ali, está resolvido. Quando essas indústrias perceberam que as pessoas já capacitadas, com brilho nos olhos, elas produziam, ajudavam a resolver problemas, influenciavam positivamente as outras pessoas, reduziam o turnover, levavam para casa aquela energia, fazendo com que membros da família e até os filhos quisessem, espelhando o pai, ser o que ele é quando crescessem. Vi vários cenários nesse sentido. Então o RH que conseguiu alcançar o protagonismo, não só por vontade própria, mas porque foi empoderado pela liderança, conseguiu prosperar e trazer resultados enormes. E ainda hoje, por mais disseminada que essa prática esteja, ainda é um desafio. Mudança de cultura não é uma palestra. Implementar uma cultura não é escrever um conjunto de palavras e colocar na cozinha.
Essa semana ainda eu postei um pequeno vídeo a respeito disso. Você quer saber como é que uma empresa cuida dos seus colaboradores? Não precisa perguntar para ninguém. Visite o banheiro e a cozinha. Vai no refeitório, A gente faz, no nosso processo de diagnóstico, nós temos aquário, observação etnográfica. E aí é até um dos pontos que a gente não acredita ainda que eu consigo escalar tecnologicamente um diagnóstico de cultura. A gente faz pesquisa com os colaboradores, a gente faz entrevistas com os líderes, mas a gente visita a empresa. Isso. Porque é bem isso que você falou, a cultura tem a ver com cheiro. A gente às vezes visita um cliente que fala, aqui a gente é acolhedor. Aí a gente vai visitar, tá fedido o local. A grama tá alta. Você pega a chuva na portaria. Daí fala assim, cara, acolhedor não. Vamos combinar aqui que acolhedor não é essa cultura, né? Então, sabe, é perfeito o que você falou. Cultura é cheiro, é tato, é o brilho. Tem empresa que você chega que a energia é boa. É boa, né? Você chega, a galera tá assim. Tem outras que você parece que entrou no cemitério. Agora, e são coisas básicas que influenciam muito e que algumas pessoas já deixaram de reclamar porque cansaram. Eu quero uma cadeira boa, uma mesa espaçosa, um monitor com tamanho adequado, um ar-condicionado que seja limpo periodicamente. Por favor, coloque plantinhas aqui em volta da gente, banheiros suficientes para todas as pessoas, limpinhos, com gente limpando o tempo todo, não apenas uma moça indo lá a cada 3 dias. E mimos no banheiro. Tem meninas, elas precisam de absorvente, elas precisam de perfume, de algodão, de uma série de coisas. E quando nós temos visitas, nós temos que deixar um sabonete cheiroso, um papel toalha muito agradável. O banheiro tem que ser bonito, a cozinha ela tem que ser rica. Pequenos detalhes fazem a grande diferença, né? Você falou da cadeira e conexão com Gen Z, Gen Alpha, né? Teve um cliente, certa vez, nosso, que a gente contratou, ele estava contratando uma nova geração, pessoal de dados e tal, e o menino perguntou por que algumas pessoas tinham cadeira diferente. Porque na nossa época, gerente tinha uma cadeira diferente, certo? Presidente grandona. Grandona, porque era um modelo de reconhecimento. Isso. Década de 90, 80, a gente fazia isso. Você foi promovido a gerente, a tua cadeira muda. Muda a cadeira. Aí o menino perguntou, mas eles têm problema de coluna e tal? Por que ele precisa de uma cadeira daquela e a gente usa essas ruinzinhas aqui? E a pergunta dele falou, lá em casa eu tenho cadeira gamer, eu posso trazer uma? O RH não deixou. Porque eu não posso fazer, né? Porque, não, daí tem... a questão do questão trabalhista, econômica, não sei tem tudo, né? Não traz. Mas olha só como muda a perspectiva. A percepção, total, né? Para Não. nós, no passado, cadeira era uma medida de reconhecimento. E recompensa, porque você foi promovido a gerente. Hoje não tem nada a ver. O cara fala assim, cara, eu preciso trabalhar porque minhas costas doem. Não é uma aula? Não dá vontade de trabalhar com ele lá? Será que não tem vaga lá na consultoria pra gente ficar bebendo na fonte? Por isso a Del tá crescendo, hein? Nós estamos crescendo. Por isso que eu falei assim, eu fiquei assim uns 3 anos, aonde ele ia? É no cinema, eu vou lá, é na empresa, eu vou lá, eu posso ir? E fiquei ali só bebendo na fonte, né? Eu curto todas as aulas do professor Adeildo. Obrigado, gente, obrigado. Vamos fazer um artigo com Dell Insights. Dell Insights. Obrigado. Tá ótimo essa produção e ficou boa. Parabéns pela tua produtora, pelo pessoal que está desenvolvendo. Eu vou provocar aqui os 3, né? A gente podia fazer um artigo no LinkedIn chamado Cadeira de Gerente. Sim. Né? Essa é uma Porque boa, essa história é muito não interessante, não é né? boa? Sabe assim, 4 cadeirinhas. Você tem, daí tem um detalhe, né? Que tem a do presidente, estofadona, do gerente, do diretor, do coordenador e aí do tem porteiro. E daí tem aquela com o negócio quebrado, essa com as do rodinhas porteiro. tortas. Você deixa na portaria pro porteiro lá, aquela que tá estragada lá, que daí já... E às vezes o porteiro da noite tem sorte de pegar aquela cadeira velha do presidente. Entendeu? Aí o cara é demitido. Porque dormiu na cadeira do presidente. Aliás, o presidente fez isso a vida inteira, né? Dormiu na sua cadeira. Mas isso era uma estratégia, né? Não pode dar uma cadeira boa pro vigilante, senão ele vai dormir. Tem que pegar. Né? Agora, você falou, olha, não vamos entrar em polêmica, mas você levantou a bola aqui para algumas coisas e, né? Desculpa a brincadeira. Todo mundo fala que a cultura começa pela liderança, pelo diretor, pelo CEO... Mas em alguns momentos o problema é o fundador. É o fundador.
É o dono daquela cadeirona. É isso aí. Outro ponto, né? Isso é a nossa metodologia na Dell. Primeiro, a gente não acredita que construção de cultura é uma coisa democrática. A cultura é o que o fundo quer, é o que o dono quer, é o que o sócio quer. Então, o desenho da cultura a ser perseguida sempre é top-down. Então, depois que a gente faz o diagnóstico, a próxima etapa é sentar com o dono, com o sócio, com o fundo, seja quem for, vamos construir a cultura desejada. Apropriada para a consecução daquele plano. Isso aí, para suportar o plano estratégico. Não porque eu acho que deve ser assim. É isso aí. Problemas daí, Zé. Quando a cultura desejada é antagônica ao comportamento do fundador. E aí, nesse caso, eticamente, a gente diz que não vai seguir com o projeto. A não ser que o fundador esteja disposto e humildemente preparado para fazer os ajustes de rota. Então, já teve vários casos que fundadores toparam o projeto e 2, 3, 4, 5 meses não aguentaram. Falaram assim, não, eu não consigo me comportar do jeito dessa cultura. E a gente avisou, e a gente, por ética mesmo, falou, não invista então. Porque você vai criar uma caricatura tão forte, antagônica, que todo o dinheiro que você investir em cultura vai ser jogado pelo ralo abaixo. E aí vai criar até um risco de imagem mesmo, um risco de você virar a piada corporativa, que isso vive a todo momento, né? E nenhuma ação vai funcionar. Então, sem dúvida nenhuma, o stakeholder principal num projeto de cultura é o dono, é o fundador. Agora, a gente até começou a fazer algumas provas sociais, isso é bem legal. A gente foi, depois de 1 ano e meio, 2 anos de alguns projetos que a gente fez de cultura, e a gente foi para o CEO, para os CEOs e perguntamos, qual foi o maior desafio do projeto? É quase unânime. E eles falaram, eu. Olha. Eu fui o desafio, porque fui eu que estava resistente. 15 anos de projetos, a maior dificuldade é fazer o trabalho com as lideranças, por N razões, mas as pessoas, elas são fundamentais em vários cenários. E as lideranças também são pessoas. Também têm medo, também têm vontade, também têm preocupações. Verdade. Mas muitas vezes não tem o preparo. E não há vergonha nenhuma nisso. Perfeito. Também não precisa vestir uma sandália da humildade e assumir que você não tem preparo. Você é gente como a gente, tem medo, tem fome, tem frio. E é para isso que surgem especialistas como Adeildo Nascimento, que vem com uma bagagem muito grande, muito fundamentada em indicadores e experiências. Adeildo, para quem não sabe, foi presidente da BRH do Paraná, foi vice-presidente de pessoas lá do Madeira, quando Madeira tornou-se unicórnio, não foi? Foi antes da chegada do SoftBank, né? A gente fez o projeto para a chegada do SoftBank lá, foi bem legal. Muita experiência, coisas boas, coisas ruins, perrengues, coisas que deram certo. E hoje a Dell Consult é o resultado de todas essas experiências e boas práticas. Eu assisto e consumo todos os conteúdos, já li alguns livros do Adeildo. Eu recomendo muito que vocês visitem o canal do Adeildo Nascimento da Dell Consult. E, Adeildo, você tem aí alguns segundos para fazer o seu pitch, o seu merchan e dizer para as pessoas que estão aqui, que certamente adoraram esse bate-papo, legal, como poderiam te encontrar. Pô, obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Bom, Adeildo Nascimento, esse nome é sui generis, é fácil achar. Mas é @adeildo.nascimento. E a Dell Consultoria, é DHEO Consultoria, @Dell Consultoria. Vocês acham a gente no Instagram, o site nosso é dellconsultoria.com.br. E tem o Dell Consultoria no YouTube, que foi esse projeto do Dell Insights, que a gente começou recentemente para falar com CEOs e empresários. CEOs e empresários preocupados com cultura, a gente coloca pílulas lá de conhecimento, né? Os vídeos têm entre 10, 12 minutos semanalmente, às vezes dá uma furada, vocês sabem como é, mas a ideia é sempre levar esse conteúdo de qualidade. Muito bom. Adeildo, muito obrigado pela sua presença aqui. Você que nos acompanhou, vem com a gente, siga a gente nas redes sociais. Zé, até a próxima oportunidade e tem uma notícia super legal para você. A gente tem mais um episódio onde a gente vai falar sobre NR1 com o nosso amigo Adeildo Nascimento. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!